Olá, esse módulo 2.3, ele se refere ao início da escrita do texto do nosso projeto, ou do nosso TCC, ou do nosso artigo. Um projeto, ele vai até a parte de material e métodos. Então, as normas são as mesmas, alguns detalhes diferentes a gente comenta. O TCC é até o fim, mas a maneira de escrever ela pode ser menos sucinta e pode deixar com que o texto corra mais solto. Isso não é aconselhável numa dissertação, porque a ideia é gerar um artigo, e nem numa tese, né? Para as pessoas entenderem, tese é para doutorado, ela necessariamente precisa ser inédita. Dissertação é para o mestrado, mas a maioria dos orientadores quer uma tese no mestrado. A dissertação tem as mesmas normas, de um modo geral, na escrita, depende de cada programa de pós-graduação. O TCC também tem as normas, né? Normalmente é para curso de graduação ou pós-graduação lato sensu. E as normas variam de universidade para universidade, mas a maioria segue as normas ABNT. Na dissertação e no doutorado também, só que tem uma situação que é que alguns programas de pós-graduação eles aceitam artigo nas normas da revista. E revistas que seguem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, evidentemente sendo internacionais, não vão aceitar, têm as suas próprias regras. Os projetos no Brasil, evidentemente, seguem as normas ABNT, mas também da universidade que você trabalha em termos de organização, né? Ou na universidade que você está cursando o seu curso de graduação, ou normalmente o projeto o orientador escreve, mas se for para você escrever, você vai seguir essas normas. Se tem uma coisa fundamental para tudo isso, é ler com atenção. Eu tive alguns alunos reprovados na pós-graduação por causa dessa questão de não ter lido as normas com atenção. Então ele colocou o currículo fora das normas. Ele perdeu a pontuação do currículo, ele zerou a pontuação do currículo. Zerando a pontuação do currículo, no caso, as outras coisas foram avaliadas, mas ele não teve nota suficiente para ser aprovado. O projeto, se está fora das normas, a comissão de avaliação tem todo o direito de não aceitá-lo. Então, isso é importante que você tenha em mente. O trabalho escrito, ele tem algumas características. O título, todos começam com o título. Aí vem o nome dos autores, isso não interessa aqui pra gente. Vem um abstract, que é um resumo. Normalmente as revistas brasileiras elas vão pedir abstract, resumo em português ou até em espanhol, em alguns casos. A introdução, a maioria dos artigos, né? Parte pode ser só introdução, dependendo do tipo de revisão que for. Hoje dificilmente você consegue publicar um artigo de uma revisão que não seja sistemática. Material e métodos. Alguns escrevem materiais e métodos, não interessa. Resultados. Existem revistas que aceitam resultados e discussão juntos. Algumas revistas não aceitam de forma alguma, tem que ser separado.
Isso vai depender do artigo que a gente está trabalhando. Tem artigo que é melhor resultado de discussão juntos. Algumas revistas pedem conclusões ou numa forma separada ou dentro da discussão. Ok? E, por último, ainda tem outras coisas, agradecimento, esse negócio todo, referencial teórico. Existem normas, referências. Existem normas para você colocar autores. Teria que ser aquele que efetivamente trabalhou no artigo, ou na confecção dele, e ou na parte prática, e ou na avaliação final do artigo, e ou na programação e na verificação estatística. Aquele que ajudou dando ideia, dando um suporte fora dessa situação, pode entrar nesses agradecimentos. Alguns exigem colocar algumas revistas o que cada um fez. Confecção do artigo, proposição da ideia, verificação final, resumo. São algumas revistas internacionais, eu não tive ainda a experiência de ver isso numa revista nacional. E outras vezes você tem que colocar se existe algum financiamento do seu projeto. Bolsa do CNPq, aí a pessoa já coloca no agradecimento, né? Agradeço o CNPq, ou a CAPES, ou a FAPEMIG, ou a FAPESP, pela bolsa de iniciação científica, pela bolsa de mestrado, pela bolsa de doutorado, pelo financiamento do projeto, e assim por diante. A CAPES e o CNPq, e a FAPEMIG e a FAPESP exigem que, se um dos autores tem bolsa dessas instituições, isso deve ser colocado. Apesar disso aqui seguir uma determinada referência em termos de como escrever o artigo não é escrito dessa forma. Então, por exemplo, o que nós vamos trabalhar agora para escrever o artigo, a primeira coisa vão ser as buscas das referências bibliográficas. Olha, essas referências bibliográficas são essenciais, porque é a busca daquele referencial teórico, né, que nós havíamos comentado. Lá no novo, né, no atual método científico, a busca dessas referências, buscar as referências, hoje está muito mais simples, porque nós seguimos indexadores. O que são indexadores? São grupos que apresentam determinados tipos de artigos. Então, por exemplo, se eu pegar o Scopus, ele vai me informar todos os jornais ou revistas do grupo de revistas que fazem parte desse indexador. E ele é que gera o chamado fator de impacto de uma revista. Elsevier não somente é uma editora, mas também é um indexador. E tem várias revistas que fazem parte da Elsevier. Assim como o PubMed, que é um indexador de revistas da área médica ou biológica. E alguns indexadores, como a CAPES, ou vamos chamar de buscadores também, ela, teoricamente, ela pegaria esses três Scopus, mais Elsevier, mais o PubMed, mais o Cielo, que é característico de algumas revistas da América Latina, né, do Brasil, e mais um outro que possa estar lá, que a CAPES paga. Aí nós procuramos isso no periódicos CAPES. O Google, acadêmico ou não, ou simplesmente Google, não precisa ser o Google acadêmico, ele nos dá uma noção muito interessante em relação a essas buscas que nós faremos. Vou fazer aqui a busca de uma determinada área ou duas áreas para mostrar como que acontece, como que você se organiza. No caso aqui,
Tem mais indexadores, ó, mas, por exemplo, para a de exatas, o Scopus, o CVE serve, PubMed não necessariamente. Na CAPES você vai encontrar no Google também. Por exemplo, né, nós tivemos um artigo publicado em que nós fizemos uma busca para o que nós chamamos de revisão sistemática. Estou fazendo isso aqui, junto com você, para você compreender como que funciona diretamente essa busca. Esse artigo, né, psilocibina com cuidados psiquiátricos, incluindo o COVID, foi uma aluna que fazia TCC com a gente. Olha só o que aconteceu para você ter uma ideia como que se faz uma revisão sistemática. Para você ter ideia do que nós fizemos lá. Nós procuramos artigos a partir de 2002, então tenha isso em mente, que eu tenho que escolher a data de alguns artigos. Anatomia, por exemplo, eu cito o artigo de 1890, de 2011, de 1911, por exemplo, porque quase não tem artigo nessa área. Mas aqui foi a partir de 2002, e nós escolhemos aqui, ó, as palavras-chave para esse trabalho. E nós procuramos no PubMed, no Scopus e no Science Direct. Então, o Science Direct eu não escrevi lá. Mas se eu colocasse CAPES aqui, eu pegaria todos. Mas eu não procurei na CAPES nessa época. Aí eu coloquei, além disso, nós usamos alguns books. Ah, não, aqui desculpa, os livros não foram usados. Para anatomia eu tenho que colocar livro, por exemplo. Né? Aí olha só, considerando aqui os exemplos, ó, sobre o termo psilocibina foram encontrados 165 artigos. Sobre cuidados paliativos, 11.000. E 48 associando psilocibina e depressão, 44 psilocibina e ansiedade. Psilocibina, ele é um psicodélico que está sendo usado no tratamento de sequelas do Covid. E somente um com psilocibina, tratamento paliativo, e psilocibina, pacientes em condições terminais, só 5. 8 associando psilocibina, depressão e ansiedade. Nós vamos mostrar como isso acontece. Só no PubMed, como você está vendo. Depois nós fizemos as mesmas coisas para o Scopus e para o Science Direct. Aí isso é um método e é também um material, um total de 102 artigos. Aí a gente mostra como que fez. Isso aqui é um diagrama de Venn, mostrando no PubMed como que foi feito. Aí vocês devem lembrar dessa questão das interseções, no Science Direct, no Scopus. E depois nós mostramos um diagrama sequencial, olha, do número total de artigos. Puxa, mas como que eu vou organizar 12.090 artigos, um total aqui de 64.531? Aí a gente vai usar um critério de exclusão. Mas qual que é o critério de exclusão? Aí a gente escreve no material e método. Quais artigos eu não vou usar? Né? Quais artigos que eu não preciso usar? Que não há necessidade? Qual é esse critério de exclusão? Então a gente vai colocar aqui, ó, tudo aquele que não for associado diretamente às 3 palavras-chave de mais importância. Os artigos das melhores revistas são incluídos. Os artigos que têm maior fator de impacto, então isso aí vai depender de como que a gente vai querer fazer isso. Né? Então, nesse caso, nós fomos tirando, né, os artigos em relação àquilo que não nos interessava muito desses artigos. Nós tiramos 64.191. Eu não preciso ler todos, basta eu ver o título. Então, eu olho o título e falo, não, isso aqui não interessa, essa revista não é boa, esse aqui é nacional, não me interessa, esse aqui a revista não é indexada, o fator de impacto é baixo e assim por diante. Desses sobraram 122 do PubMed, 45 do Scopus, 71 do Science Direct. Aí o que a gente faz desses 340? Aí eu vou excluir
aqueles que não estão dentro da minha proposta, que eu quero estudar farmacologia e clínica. Aí eu tiro todos aqueles que não estão associados à farmacologia e clínica. Aí eu peguei esses artigos que sobraram, que foram 102, 80 são qualitativos e 22 quantitativos, ou seja, esse aqui quantitativo, ele utilizou pacientes, utilizou animais e fez contas sobre. Os qualitativos normalmente são de revisão. Aí no resultado da discussão eles estão juntos agora, tá vendo? Então aqui, ó, no resultado eu estou explicando por que nós fizemos aquela separação, por que nós separamos aquilo, contando o que está ali em cima, né? Os pacientes com terminais, as informações sobre psilocibina, né? E aí nós pegamos o resultado e veja só, os 102 artigos estão aqui, com a referência, o título dele, colocando se é quantitativo ou qualitativo. Isso é importante para quem vai ler essa revisão. Hoje eu não fiz assim mais, nas novas revisões eu coloco aqui a bibliografia inteira. E aqui, além de quantitativo e qualitativo, eu coloco outras características, farmacológico, clínico, coisas que você pode aumentar na tabela. Mas nós separamos aqui pelos descritores. Ó. Qual que nós usamos que é principalmente sobre psilocibina, principalmente sobre cuidados paliativos e pacientes terminais. Então fica tudo discriminado aqui. Por isso que chama trabalho científico, né? E os grupos usados. Feito isso, aqui ó, nós fazemos as conclusões, né? Aí nós concluímos a partir dos artigos, não foi um experimento, né? Que é possível usar a psilocibina como medicação, né? Ou como tratamento principal ou adjuvante em terapias associadas às morbidades, às demências, pacientes que estão condenados, né, ao decesso. E há um consenso dos artigos que é necessário que ocorram mais estudos. Okay? Observa que nós temos aqui, ó, esses artigos que você está vendo, que eu estou mostrando aqui, você não está vendo quase nenhum em português. Porque os artigos em português significa que a pessoa não está conseguindo publicar fora ou o artigo tem uma predominância no Brasil. E eu tenho um artigo assim. Não foi o caso desse trabalho, né? Nesse trabalho a gente não precisou usar artigos em português, mesmo que seja de revista brasileira, né? Mas nós utilizamos os melhores trabalhos. E não é que a pesquisa no Brasil é ruim, não é assim. Mas você tem que colocar a pesquisa para o mundo inteiro compreender. E a língua da ciência é o inglês. Já foi a Alemanha, e lá por volta dos séculos 12 a 15 era o árabe, né, que eles guardaram as reminiscências, os livros da Grécia Antiga. Então, para aprender ciência naquela época, para estudar naquela época, tinha que saber árabe. Aí aqui é uma demonstração desse processo, né? Como que aconteceu essa busca literária. Então, voltando aqui, o que nós faremos? Nós faremos as referências e depois nós vamos fazer o referencial teórico. Ora, o referencial teórico acaba fazendo parte de uma introdução. Tem pós-graduação ou TCC, normas que exigem, além da introdução, um referencial teórico. Então, eles podem ser a introdução uma coisa simples, você fala, olha, eu vou falar sobre isso, vou escrever sobre isso, depois você faz um referencial teórico. Os artigos, não conheço nenhuma revista que pede referencial teórico, está dentro da introdução. O que eu faço com os meus alunos, e isso pode te ajudar, é que um referencial teórico bem feito, depois de uma busca bibliográfica bem feita, né, porque nessas referências nós só vamos obter com uma busca bibliográfica. Eu transformo esse referencial teórico
E aí é uma ideia minha, deixar isso bem claro, uma revisão para gerar um artigo científico, porque as revisões elas têm o objetivo de ensinar, de juntar conhecimento para que as pessoas aprendam. Então, já que o aluno vai aprender isso, a gente já coloca para outras pessoas também, ok? Então, nesse nosso módulo de busca bibliográfica, como fazer a busca? Ora, a primeira coisa para fazer a busca que nós temos que aprender são as palavras-chave. Hoje em dia, você pode pegar, a palavra-chave está escrito lá no artigo, é verdade. Só que algumas vezes você pode optar palavras-chave do título, palavras-chave de palavras-chave mesmo, ou seja, eu quero procurar o que está na palavra-chave dos artigos, de um modo geral, ou o assunto geral. Hoje você tem condição de fazer essa busca dessa maneira. Para nós aqui no Brasil, o que nós podemos fazer de busca melhor? O que nós podemos fazer de busca é os chamados periódicos CAPES. Então você vai colocar aqui, ó, periódicos CAPES. Entrou nos periódicos CAPES, que é um sistema de busca que a CAPES paga para Scopus, para PubMed e assim por diante. Assim que você entra aqui, né, para ver o que você está procurando, você vai no acervo e busca de assuntos. Ali tem lista de periódico, normalmente a gente não vai atrás disso, a não ser que você queira usar um periódico específico. Aqui é um assunto em geral, não nos interessa na pesquisa, interessa fazer essa busca. Então, por exemplo, aqui o que eu quero pegar? O nome do autor, o assunto ou título. Veja que aqui ele não me dá a opção de palavra-chave, né? Que contém exato, começa com não. Vamos pegar algo mais geral. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, psilocibin, como exemplo daquilo que nós fizemos lá, ver se o inglês está certo, e vamos pegar aqui também palavra do título, no geral, e vamos pegar aqui, por exemplo, pharmacology. Ainda tem como colocar outro campo, vou mostrar depois. Todos os itens, qualquer idioma, qualquer ano, sim. Vamos fazer a busca e ver quanto nós vamos achar disso aqui. Ela não foi encontrado. Farmacologia da psilocibina. Vamos colocar então demência e fazer a busca, só dando o exemplo lá. Ela não foi encontrado. Pode ser que... será que é assim que escreve psilocibina? Porque eu posso estar errado, né? A gente vai lá no Google e verifica se a psilocibina é assim que escreve. Está errado, tá vendo? Por isso que ele não vai achar nada. Tem no C que tem o Y, tá vendo? Ó, então, psilocibina. Vamos ver se ocorre a busca agora. Está errado de novo. Psilocibina. Parece que está certo. Não deu certo, então vamos voltar para a farmacologia e ver se dá certo. Nós passamos por isso, viu, gente? 24 resultados, ou seja, 24 artigos associam as duas coisas, tá vendo? Então eu já tenho essa ideia. 24 resultados, eu posso estudar todos. Mas eu vou te mostrar como que funciona aqui. Aqui tem um pequeno resumo. Ó. A psilocibina é um psicoativo alcaloide de algumas espécies de fungos distribuídos pelo mundo todo. Esses fungos representam um problema em termos de crescimento a respeito do... um problema em relação ao crescimento do uso de alucinógenos, né? O abuso de drogas alucinógenas. Apertei ali, mas tudo bem, nós podemos continuar lendo. A partir das experimentações médicas, desde 1960, poucos dados farmacológicos sobre psilocibina foram conhecidos até recentemente. Viu que nós concluímos isso no nosso trabalho.
Tudo bem. Então já não interessa mais isso aqui, a não ser você ter uma ideia. Para aquele artigo que nós escrevemos, esse artigo é muito importante, né? História e farmacologia da psilocibina. Sim, eu posso fazer usar esse artigo para introdução, né? Resposta à exposição e análise da concentração. O QTC eu preciso ler para ver, né? Porque que é, na relação entre a psilocibina. Ora, esse aqui pode ser que não me interesse, mas eu vou dar uma olhada nele depois. Então, ele não é prioridade para mim nesse momento. Experiência psicodélica aguda em termos de qualidade que produz a eficácia terapêutica da psilocibina na depressão resistente ao tratamento. Esse interessa muito, porque nós citamos lá. Então, já que esse interessa, vou te mostrar aqui o que a gente faz. Todos aqueles que interessam, você baixa, clica nele. Clicou nele aqui, tá vendo? Vamos ver se ele está disponível para baixarmos. O material aqui, ó, ele nos dá todos os artigos semelhantes que estão aqui. Esse aqui já não vai interessar, tá vendo? Esse aqui, sintomas de sustentação rápida na redução da psilocibina. Preciso ler aqui. Em relação ao tratamento de ansiedade, depressão, isso interessa muito. Mas o que a CAPS vai me falar? Texto completo está disponível. A gente clica e nós vamos ver se realmente o texto completo está disponível. Nem sempre acontece. Lá está dizendo, tem o texto disponível, outras vezes não tem o texto disponível. Então é uma revista boa, o fator de impacto dela é alto, 5,81, então é um artigo que interessa. Revistas com impacto acima de 1, elas têm, a gente já pode ficar interessado nelas, tá? O fator de impacto, ele varia e está associado à quantidade de vezes que aquela revista é citada no mundo, dividido pela quantidade de artigos que ela produz naqueles anos também, no geral, e multiplicado por um fator de correção. Isso é o fator de impacto. Quanto maior o fator de impacto, mais lida é a revista. Não necessariamente ela é a melhor revista. Aqui no Brasil, eles confundem um pouco o fator de impacto com qualidade da revista. Não necessariamente é assim. Por exemplo, essa revista aqui ela é paga, mais ou menos 2.000 a 3.000 dólares para publicar nela. Ela é paga porque aí as outras pessoas elas não vão pagar para ter o artigo. Por exemplo, uma revista não paga, nós temos um trabalho que são vasos da pelve em macacos, e esse trabalho está numa revista chamada Folha Primatológica. Aqui, ó. A Folha Primatológica é a revista mais antiga de primatas que tem no mundo. Então eu quero ler esse trabalho, né? É um trabalho que nós publicamos. Aí eu vou aqui, ó, já vi que eu vou ter que pagar por ele, porque eu tenho que pedir permissão, tá vendo? Então eu vou olhar aqui e vou ver como que eu faço para obter esse artigo. Aí ele vai dar para mim as condições. Eu tenho que pedir permissão, eu tenho que mandar para lá uma pergunta, eu tenho que ver quanto que cobra, por exemplo, né? Aí, eu posso até tirar aqui. Eu tenho interesse de pegar esse artigo, eu quero esse artigo, né? E aqui ele vai falar aqui, ó, obter o artigo. Para obter o artigo, eu posso comprar o artigo. Eu vou pagar 38 francos suíços, ou eu vou pagar 35 euros ou 39 dólares. Eu não pagaria para ler meu artigo. Caro demais, dá para comprar muito livro aqui, ó. 5 vezes 4, 200, né? 200 reais. Aí o que eu faço? Eu volto aqui para Abstract, dou uma olhada aqui em todos os dados e pego isso aqui chamado DOI do artigo. Vamos pegar tudo, que é o documento de identificação do artigo. Hoje, o país que mais acessa esse site que eu vou falar para você
é o chamado a China. Depois da China, os Estados Unidos, depois a França, depois o Brasil, que é o Sci-Hub. O Sci-Hub é considerado pelos americanos um site pirata, porque ele quebra essas patentes de pagamento. Então, por exemplo, eu pego aqui e coloco aquele DOI do artigo e ele aparece aqui para mim, ó, e aqui tem o artigo. Aí eu aperto aqui no download e eu vou ter esse artigo aqui para poder ler, tá vendo? Então esse material aqui, eu consigo esse material utilizando o Sci-Hub. Alguns vão falar Sci-Hub, outros vão falar Sci-Hub, aí vai depender do sotaque de cada um, né? Voltando aqui para essa busca, né, no portal CAPES, por exemplo, que a gente está fazendo, eu posso complicar um pouquinho mais e colocar, adicionar um campo aqui, né? E adicionando o campo, eu vou colocar outro título em relação a essa situação de busca. Não sei porque ele não aceitou, né? Vamos ver aqui se entra. Não está aceitando, vamos limpar. Também não está aceitando. A gente faz isso aqui. A CAPES tem esses problemas de vez em quando. Ela trava. A gente vai fazer a busca avançada de novo, né? Título. Aqui aí mesmo. Título. Vamos colocar mais um. E título. Então vamos colocar aqui a psilocibin. Aqui está errado, né? Então vai ser psilocibina. Aí a gente colocou farmacologia. Vamos colocar aqui, então, além da farmacologia, vamos colocar aqui demência. Vamos ver se sai alguma coisa junto. Tem que ter os três no título, tá? De acordo com a pergunta. Não saiu nada. Vamos ver se eu tirando do título a demência, sai alguma coisa. A gente colocou ou demência, saiu. Tá vendo? Então eu tenho aqui 471 resultados que tenha a farmacologia ou a demência no título, junto com a psilocibina, né? Só que aí, olha só, já começa a ficar fora daquilo que me interessa, né? Aqui só sobre demência, né? Só sobre demência, a psilocibina não está funcionando, tá vendo? Aí ele colocou periódico. Mas como é que eu busco isso? Eu quero só artigos, assuntos, ciência e tecnologia, autores. Então aqui eu posso fazer uma busca, por exemplo, ó, de refinar isso. Eu posso colocar até 2022, vou colocar só 2021 e vou buscar de novo porque eu quero só os artigos mais recentes. Aí ele vai me dar aqui 475 resultados, o mesmo. Parece não obedeceu muito não, lá. Aí, em relação vamos dizer assim, esses filtros aqui, né, nós podemos fazer várias escolhas em relação a ele, certo? Aqui ele cita os autores, ele cita o que está acontecendo ali. Então nós queremos refinar isso, vamos tentar de novo, ó. 2021, vamos refinar. E vamos ver o que ele me dá aqui de resposta. Que lá eu não tinha apertado refinar. Então, não, né? 135, ó, isso de certa forma é bom, né? Aí ele coloca livro, tudo. Aí eu preciso colocar assim, eu só quero artigo, tá vendo? Eu só quero acesso aberto, ou seja, aqueles que não pagam, né, que eu não tenha que pagar. Vamos ver o que mais. Assunto. Quero principalmente ciência e tecnologia e ciências da vida. Autor, não me interessa. A data está ali. A coleção, aí eu vou jornais de acesso aberto, né, de coleção livre, assim por diante. Idioma, eu vou querer só inglês. Título do periódico, não me interessa, certo? Aí eu vou aplicar esses filtros e vou fazer uma nova busca. Vocês viram que isso já faz parte do método de uma revisão. Porque eu vou restringir, aí você anota tudo. Só consegui 30. Falo, então tá bom, né? Naquelas restrições lá, olha só,
Eu tenho 30 artigos publicados em 2021 que estão associados ao que me interessa. Olha só. Isso tudo facilita bem a minha vida. Aí eu vou lá no material e método e escrevo. O filtro foi feito de 2021 a 2022. Nós procuramos apenas artigos de acesso aberto, somente em inglês. E aqui ele já fala, ó, você já pode usar lá 20 de psiquiatria, de psilocibina com 15 de psiquiatria, 11 de farmacologia e farmácia, 9 de neurociência. E esse psilocibin, né, ou BINE aqui, é o 9. Aí você já junta com aquele lá 29. Isso aqui já é resultado. Você já consegue colocar numa revisão. É importante você ter esses dados aqui. Inclusive, a gente pediu as palavras-chave e ele forneceu as palavras do título que nos interessa. Aí eu faço a anotação e vou colocando tudo isso lá no material e método. A busca foi feita pela CAPES, nós colocamos os indexadores psilocibin, farmacologia e demência, ou demência. Nós filtramos colocando, né, a data dos artigos, nós filtramos escolhendo artigos de acesso aberto, nós não utilizamos título do periódico, ele apenas nos ofereceu isso, nós optamos aqui eu não tinha optado, mas é periódicos revisados, ele já me dá 30, vamos optar aqui por periódico revisado, aqui, né, e vamos manter o resto, se ele já mudou isso, né, aqui ó, os dados já estão aqui, ó. Artigos, acesso aberto, 1 ano, o tipo de ciência em inglês. Esses periódicos revisados a gente observa ali, também não é uma coisa difícil de fazer, né? Você olha aqui do lado, você já sabe, está escrito artigo, artigo, artigo é revisado, né? Então nós temos todo o material revisado, ou seja, os pares, os experts, analisaram aquele artigo. Ele não é só um livro, ou não está só na internet, tá certo? Eu não estou conseguindo ver aqui. Ah não, aqui não é para excluir não, né? Na verdade aceitar os periódicos revisados. Esse aqui deu a mesma coisa, mas vamos lá, ele buscou de novo, caiu para 33, certo? Então veja bem, isso aqui é a minha busca, eu posso fazer isso com qualquer palavra-chave. Para você ter uma ideia da dificuldade de encontrar algumas áreas, eu vou colocar aqui anatomia, vou colocar coxa, né, de primatas e vou colocar primatas, que é uma das áreas que eu trabalho. Vou deixar ou aqui, na verdade é melhor que aqui seja I e que aqui seja ou. Anatomia ou coxa e primatas. Eu vou fazer a busca aqui, ó, e ver o que ele me fornece. Olha só. Bom, dependendo da relevância, a situação fica complicada. Tem 76.699 artigos. É muita coisa. Então, eu não posso trabalhar isso. Eu não quero resenha, só quero artigo. Tá? Eu só quero artigo revisado pelos pares. Eu já tenho uma ideia de como está lá. O assunto aqui, vamos colocar anatomia e morfologia. O resto não me interessa. Tá? Autor, não me interessa. Gray é muito famoso, né? Olha aqui, desde 1600 que tem artigo. Então, se eu diminuir muito isso aqui, eu vou perder muito artigo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 1800, 600 já é demais, né? As coleções aqui não me interessam. Idioma, vou colocar inglês e português só. O resto eu não sei, vou colocar espanhol também. Título do periódico, não vou escolher o periódico por título, tá certo? Aí feito esse filtro, eu vou fazer uma nova busca. Na verdade ele não seguiu o filtro que eu coloquei lá, então vamos lá. Ah não, seguiu. Periódico revisado por pares. O resto eu não quero. Vamos lá. Isso aqui não me interessa. Resenhas, relatórios, não me interessa.
me mostra anatomia e morfologia, isso não me interessa. O resto acaba interessando, macho não. A data de criação, não me obedeceu, né, eu não soube fazer direito. Então vamos refinar aqui, ó. No que ele manda refinar, ele já busca naquela nova data, mas não caiu tanto, tá vendo? Não caiu tanto assim. Eu preciso fazer com que isso caia, não tem condições de ler isso tudo. Então vamos de novo, nós não queremos as resenhas. Já caiu pouco, vamos estar ali. Né? Nós não queremos esse conjunto de dados lá, caiu mais um pouco. Aí ele está cortando aquilo, tá vendo? Eu não quero ata de congresso, vai cair mais um pouco. Nós vamos atrás disso que não nos interessa. Isso tudo faz parte do processo. Não quero dissertação, já caiu mais um pouco. Né? Aqui ele está mantendo esses dados aqui, ó, para que eu, inclusive, anote depois isso, né? Que é importante. Periódicos revisados por pares, eu quero. Acesso aberto, eu quero. E esse aqui eu não quero, mas vamos ver aqui como é que fica. Eu quero artigos, né? Já falei que a gente não quer resenha, não quer nada. Inglês, português, espanhol. Tá. Vamos ver se ele refina agora. Eu mexer com isso aqui é um pouco complicado, sabe? Tem coisa demais. Então o que eu faço aqui? Eu tiro o, coloco o i, restringe e faço a busca novamente. Aí não tem nenhum registro encontrado em anatomia da coxa. Tá? Vamos ver se a gente consegue então com morfologia da coxa. Nenhum registro encontrado. Então o que mais me interessa aqui é a morfologia da coxa e primatas. Eu preciso dos três juntos. Na verdade, o que eu preciso de verdade é a anatomia da coxa de primatas. Vamos, ao invés de colocar a coxa, vamos colocar hind limbs, os limbs, né, que é o membro posterior ou inferior. Também não foi encontrado. Vamos colocar aqui apenas... Não tem outro jeito não. Eu não consegui encontrar, a CAPES não me forneceu para eu trabalhar com coxa de primatas em termos de anatomia. Ela não me ofereceu isso. Aí eu explico isso no meu trabalho. Falo, olha, utilizando o sistema CAPES eu não consegui. No entanto, nós resolvemos utilizar o Google. Você clica e você vai ver o quanto que a situação melhora. Olha aqui. Esse é um artigo em português, ó, Centro Científico Conhecer. É uma revista que não tem indexação, não interessa, já sei como que ela é. Músculos da perna, estou trabalhando com coxa, então não é o caso. Ontogenia do membro inferior, né, da musculatura. Vamos ver se tem primatas, vamos aqui buscar isso. Olha, está na Hyundai. A Hyundai é um sistema de revistas abertas em primatas não humanos. Né? Esse hip aqui, ó, é pelve. Em 3 espécies de primatas não humanos aqui. E aqui ele está me dando, olha só, outras coisas, outros títulos que são interessantes. Esse aqui são os pulos de proscímios, né? De primatas de Madagascar, por exemplo. Proporção e cinemática do membro inferior. Pequena diferença entre primatas e outros pequenos mamíferos. Então, esse artigo me interessa. Aí eu já pego o artigo. A revista é boa? Qual revista que é essa? Anatomical... não sei o que significa. Vamos buscar essa revista. Para ver a qualidade dela, para ver se ela se compensa eu já dar uma atenção maior para esse artigo.
eu vou me basear no fator de impacto da revista, quanto que ela é lida, né? Anatomic Research International. Essa revista, ela parou de publicar já tem um tempo, tá vendo? Então ela não interessa muito não. Melhor a gente ir atrás de outro, tá? Mas, vamos voltar aqui. Mas ela me ofereceu isso aqui, ó. Né? Vamos ver esse aqui, onde que ele está. Ele já está me dando condições de trabalhar com esse outro artigo. Então eu aproveito lá. Vamos ver se essa revista é uma revista boa, vamos dizer assim. Ela está no PubMed, viu? E a CAPES não me forneceu essa informação. Então por isso que muitas vezes a gente não consegue trabalhar bem com a CAPES. Vamos ver esse jornal de biologia experimental. Vamos colocar aqui, ó, o fator de impacto dele, para a gente ver se a gente pode, ó, impacto muito alto, 3.3. Então eu preciso agora tentar pegar esse trabalho, né? Vamos voltar lá e eu vou baixar aquele trabalho lá que a gente citou. Oh, para onde ele foi? Aqui, aqui. Então esse trabalho que está aqui, ó, e parece que tem o texto completo, não precisa usar o Sci-Hub, né? Ali no PubMed, tem revista que é assim. Vamos ver se é assim. Aqui tem um PDF dele. Ótimo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse trabalho e vou escrever numa pasta, né, o que me interessa dele. Eu vou colocar aqui no desktop, né, do computador, só para você ter uma ideia. Aí baixou o trabalho. Eu vou te mostrar como que eu me organizo, que aí pode ser uma ideia para você. Na minha área de trabalho, eu tenho aqui os arquivos que me interessam mais, que são esses arquivos de cursos e currículo, assuntos, tal. Artigos científicos. Aqui eu tenho as áreas que eu trabalho. Normalmente isso não ocorre com a maioria dos pesquisadores. Aqui dentro eu tenho os primatas em geral, os sapágios, que é um dos primatas que eu trabalho, projeto em sistema neural, projeto sobre movimentação de primatas. Aqui dentro eu tenho artigos que foram aceitos, nesse momento nenhum. Artigos que foram enviados estão na revista, nesse momento tem um, né? Inclusive ele já foi aceito, na verdade, depois tem que mudar para lá. Preparação, ou seja, aqueles que eu estou preparando para publicar. E sobre coxa, músculos anteriores da coxa. Aí dentro, aqui, eu tenho vários dados, artigos para estudo. Aí eu pego esse artigo, aqui, que eu coloquei aqui na área de trabalho, que é esse aqui, ó. Só que eu não vou colocar esse artigo com o tema dele, ou com o número que ele foi baixado. Por quê? Porque senão eu não vou saber achar de novo, né? Eu vou achar o artigo 3367. Não, aí eu venho aqui, copio o título do que me interessa e coloco no artigo. Entende? E coloco lá. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Dimensões da cabeça do fêmur em estudo anatômico. Arquitetura do quadríceps humano. Eu coloquei errado aqui, é off, não on. Aspectos anatômicos. Está em português, é porque é um artigo em português. Membros inferiores de babuíno. Peso corporal em marmosetes, que são os saguis. PSCA em cadáveres humanos, que determina a área da musculatura em corte transversal, que determina a força em cadáveres, e assim por diante. Aí eu consigo achar depois. Eu quero ver tal coisa, eu consigo achar, né? Eu tenho um pequeno problema aqui, eu não gosto de excessos no computador. Então isso aqui, ele vai te dar uma noção de como se organizar para fazer determinado trabalho. Então você busca por títulos ou palavras-chave, né? Assunto,
tem esse grupo para buscar. O que eu mais utilizo é o Google. Você já percebeu o motivo. Inclusive, você pode fazer um outro trabalho, que eu vou te mostrar aqui, que é interessante. Ó. Esse é o artigo que nós buscamos. Vamos ver a data dele aqui. 2005, está muito velho. Vamos tirar daqui. Não quero saber dele não. 2005 é muito velho. Então vamos voltar e vamos pegar um artigo no Google que está mais adequado ao tempo. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se vai ajudar. Se tem algum de 2021. Não está aparecendo não. Tríceps sural é da perna, não é da coxa. Tipos de locomoção nos ossos da parte inferior. Vamos ver sobre o que? Primatas e hominoides. Então, pode ser que ele me interesse para uma introdução. Eu venho aqui, tenho um resumo, né, a introdução, e aqui está o artigo, o texto integral dele. O que eu faço? Eu venho aqui nas referências e começo a olhar. Curvatura, comprimento e seção transversal da geometria do fêmur e húmero em primatas antropóides. Me interessa? Pode ser que sim. Vou ver mais para frente. Isso aqui nem chimpanzé, nem humano, ou essa espécie de hominídeo revela um ancestral surpreendente para ambos. Procônsul e Afropithecus são precursores dos primatas, né? Não interessa. Da adaptação locomotora no passado e no presente de primatas próximos, esse me interessa. Então, o DOI me leva para ele. Vamos lá, ou essa setinha ali. Vamos ver se o DOI me levou para ele. O que o DOI me leva para ele significa que eu já fiz uma busca dentro de uma busca. Tá? Isso é interessante, só que ele é 1974. Será que interessa? O nome da revista é Primate Locomotion. O acesso aqui é pela Universidade Federal de Alfenas. Pode ser que eu consiga baixar de graça. Mas ele não está me dando muita informação sobre isso. Vamos ver se eu consigo mais informação sobre isso. Não consigo. Então um jeito é colocar o título desse artigo lá no Google e ver o que a gente consegue dele. Eu estou passando para vocês todas as dificuldades que um aluno, que um professor passa nesse tipo de situação. Tá? Tá no Science Direct, ele é um livro. Então, esse livro não me interessa mais. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode procurar novamente no Google, né? Eu estou aqui no periódico os CAPS, mas eu volto no Google e posso fazer a minha procura, por exemplo, para 2021. Vamos colocar aqui time, muscles, músculos, estou melhorando a coisa, em primates. Aí não precisa de anatomia, já que eu coloquei músculos, né? Vamos colocar 2021, ver se a gente acha. 2018, significa que 2021 está errado. Ó. Músculos dos apes, não é artigo, como é que eu sei? Não tem nome. Aqui, ó. Aí tem a Hannah, né, que nós ouvimos antes. Anatomia do glúteo e posterior, isso aqui é do Brasil, apesar de estar em inglês. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ver se presta. Ah não, esse não é do Brasil não. Em koala. Uma koala não serve pra gente não, hein? Pelo menos nesse momento. Então eu já tenho isso em mente, pode ser que escrevendo o artigo ele cite, né? Esse aqui que é o brasileiro, Centro Científico, né? Influência dos músculos, da densidade muscular, na ontogenia da Nature. Olha que maravilha. E ele é um artigo de 2021. Esse artigo interessa muito, né? Pelo menos para eu ler um pouco sobre ele. E ele está inteiro aqui, ó. Tá vendo?
Aqui ele já está colocando esse tipo de artigo, ó, hipótese 1, hipótese 2, já dentro na introdução, ele colocou as hipóteses, as predições, material e método, né? Para esse tipo de artigo, ele pode fazer isso. É um artigo pequeno, a gente não pode esquecer que precisa do comitê de ética para trabalhar com animais e humanos. Aí vem o resultado dele, né? Matemático, como a gente está vendo ali, e as referências que agora eu posso buscar também, ó, porque são referências interessantes. Uma pessoa para publicar na Nature, ele não vai publicar com um fator de impacto baixo, ele vai pegar as revistas as melhores revistas da área. Essa revista aqui chama American Journal of Physical Anthropology. Essa revista tem impacto aproximadamente 2. Mas você vai falar, impacto 2, a gente viu de 3, ela é muito respeitada na área. Então essa revista aqui, citá-la é algo importante para aquele tipo de trabalho. O impacto dela é 2,8. Não é tão alto quanto outras revistas, por exemplo, mas ela é melhor na área de antropologia física. Na verdade, ela é a melhor do mundo da área de antropologia física. Mas como a antropologia física é pouco lida, né, foi aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Então se eu for pegar aqui o fator de impacto, né, de uma revista, ele é aproximadamente aproximadamente as citações dividido, citações no mundo todo, pelo número de artigos que a revista publica. Isso aqui é multiplicado por um fator qualquer, né? Então, o que significa? Que pouca gente lê essa revista, mas ela é muito boa. Então, na área de anatomia, por exemplo, apesar dela ser de antropologia, o maior impacto é 2,4 de uma revista alemã, Annals of Anatomy. Então, se eu publicar numa revista de impacto maior, talvez seja mais interessante para a minha carreira científica, tá certo? Então, a sua busca, ela precisa ser criteriosa e você tem que organizar o que você quer nessa busca. Então, palavra-chave, título, assunto. O que mais que eu quero? Eu quero uma revista muito boa. Eu quero uma revista de qualidade internacional. Para isso, então, o que você vai fazer? Alto fator de impacto da revista, melhores revistas da área, científicas, da área que você está trabalhando, se possível nada brasileiro, internacionais, porque o Brasil não tem respeito científico internacional, a não ser uma ou outra exceção. Então isso é algo complicado, eu sei que é triste, mas é verdade. Não significa que ocorra incompetência, mas é como o governo investe pouco em pesquisa, o mundo não acredita que você possa fazer algo tecnológico muito bem feito porque falta dinheiro, né? E aí é o seguinte, o mais importante, inglês corrigido por uma empresa especializada que você pode encontrar. Eu não posso fazer propaganda aqui, não, nem devo, né? Mas pode ser que eu dê uma dica. Existe uma empresa de Londres muito boa e barato, né? E que você pode utilizar para fazer isso. Isso numa boa revista e vamos colocar aqui internacional. Você fala, puxa vida, o trabalho me surpreendeu, né? Como um trabalho que nós temos, que foi um trabalho de Alzheimer e envelhecimento, era no TCC. Aí a gente foi escrever no TCC para ser TCC e publicar numa revista nacional, porque Alzheimer e demência e envelhecimento é muito comum. Então não tem como você falar, vou publicar isso, uma novidade. E o que aconteceu é que as duas meninas do TCC queriam trabalhar com Alzheimer e demência. Então,
nós começamos a escrever age, né, que é ganho de idade, Alzheimer, e nós fomos escrevendo trabalho, e saiu esse trabalho numa revista de impacto 3 e alguma coisa, que é Biomed Research International. Vamos ver se ela sai aqui, só para você ter uma ideia. Isso em 2019. Vamos ver o fator de impacto dela hoje. Aqui. Vamos olhar. Eu precisava me dar já esse fator de impacto direto aqui, ó, Biomed Research International. Vamos ter o fator de impacto dela. (2021). Ó, não está aparecendo. Ah, tá aqui, ó, 3.4. Então, mas como que um TCC virou isso? O TCC virou isso por causa de um detalhe. Nós conseguimos encontrar algo que ninguém tinha feito. Ou seja, durante a escrita do trabalho, eu percebi que a relação entre envelhecimento e Alzheimer, ela é clara. Mas a relação das teorias do envelhecimento, olha aqui, com o Alzheimer estava estranha. Porque das 11 teorias do envelhecimento, 8 diziam que todo mundo vai ter Alzheimer quando envelhece. Só que a prevalência é de 2% no mundo de Alzheimer. Então tinha alguma coisa errada. Porque se 8 de 11 das teorias do envelhecimento falam que a gente vai ter Alzheimer, e existe apenas 2% no mundo, apenas por causa do número, mas é muito. Ora, essas teorias não estão corretas. Então, a partir daí, a gente fez uma análise em cima das teorias do envelhecimento. Fizemos uma análise, uma busca, e aqui, ó, de acordo com as teorias do envelhecimento, 72% da população tinha que ter Alzheimer. No caso, então, a gente fez uma análise da teoria uma por uma delas para mostrar o que poderia estar errado. E aí nós fizemos a nossa conclusão. A partir daí, a revista, o artigo foi aceito numa revista internacional. Okay? Então, se você estiver escrevendo o seu trabalho, fala, puxa, mas o trabalho é bom, a ideia é boa, é uma coisa nova no mundo, ninguém tinha pensado nisso. Aí você vai para uma boa revista, né? Uma revista internacional, com alto fator de impacto, coloque as melhores revistas da área, né, para poder publicar, né? O inglês tem que ser bem corrigido, porque senão já bate lá e manda de volta, ok? Mas, digamos que o seu trabalho é um TCC e você quer publicar, mas você fez algo que você gosta, uma revisão simples, ou uma prática simples, por exemplo, uma prática dentro da educação, quantidade de aluno que aprendeu isso, aquilo, dentro de uma prática de clínica, por exemplo, observacional, observação de algumas características assim, 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 ótimo. Aí, isso provavelmente não vai gerar um trabalho para uma revista internacional. Então, você escolhe um Qualis. O Qualis, ele é uma verificação de revista no Brasil. O Brasil escolheu usar o Qualis. O que é esse Qualis? Tenta um Qualis bom, que é um fator A, né? Qualis bom tipo A ou B1 no máximo, tá? Tem A1 e A2,
ou B, no máximo B2. Então, vou pegar aqui o que é o Qualis. O Qualis, a CAPES fez esse Qualis, que o maior Qualis, ele representa a revista, o jornal, em que houveram, tanto nacional como internacional, tá? Maior número de publicações das pós-graduações de mestrado e doutorado na área da revista. Então, o mundo interessa por fator de impacto e outras coisas, como a quantidade de artigo aceito na revista, por exemplo. Só que o Brasil quis fazer um sistema dele. Você vai falar assim, puxa, mas aquela revista de Impacto 3 lá que eu publiquei, junto com as alunas, vamos pegar aqui qual que é o Qualis dela. Então vamos colocar aqui, ó, Qualis CAPES. Aí você coloca, ele já deveria ter sido arrumado em 2021, mas infelizmente ele está atrasado e vocês devem ter ouvido essas considerações aí na imprensa. Biomedics International. E vamos ver, vamos consultar para ver o Qualis dela. O ano, né? Esqueci de preencher o ano. A gente vai fazer a consulta. Ó, nas várias áreas que ela tem. Na área de ciência de alimento, está no extrato A. Ciências agrárias. A minha área, a que eu preciso publicar, é ciências ambientais. Em ciências ambientais é A2, ou seja, uma revista muito boa. Mas com o, vamos dizer, o valor internacional dela, já que é A1 e A2, né, ela deveria ser A1. Mas como não tem muita gente das ciências ambientais, ou seja, muitas pós que publicam nela, ela cai para A2. Veja que isso não é a qualidade da revista, porque um grupo de uma determinada área pode escolher publicar numa revista ruim e o Qualis dela vai para cima. É triste falar isso, mas aconteceu. Um grupo da pós-graduação de Direito, eles se juntaram, entraram em contato com as outras pós-graduações no Brasil e falaram, olha, vamos mandar para tal revista, ela aceita os trabalhos mais fácil, e aí vamos aumentar o extrato dela, a revista de qualidade baixa foi para 1, né? Isso quando acontece isso. Então, por exemplo, pessoal da educação física, da enfermagem, das engenharias, tá vendo? Pode publicar nela. Então, o maior extrato dela aqui, pelo que a gente viu, é A1. E A2 na área que me interessa, principalmente. Apesar que engenharia também me interessa, ela é B1. Né? Eu tenho que publicar nessas áreas. Só que isso vai acabar. De acordo com a CAPES, não vai ser mais por área. A revista vai receber o Qualis dela, né, novo Qualis, e a gente não sabe se isso vai acontecer, porque já existe até uma lista de Qualis novo. Novo Qualis vai ser A1 a A4, B1 a B5, que hoje até já existe, mas mudou, e C. Só que tem um problema em relação a isso, não vai ser mais por área, então a revista vai ser boa ou não. Então, uma revista, por exemplo, que tem um Qualis B1 agora, ela pode ir para B3 ou B2 aqui. Ó. Só que ser B2 no novo Qualis é ruim, porque aqui só tem A1 até A2. Então ser B1 era a terceira. Aqui ser B1 é a quinta. Compreende? Isso são coisas do Brasil. Tá? Uma revista boa no Brasil, por exemplo, se ela tem impacto 1.5 é porque ela é muito boa no Brasil. Se ela tem impacto 2. Revista brasileira, a que tem maior impacto é 3,5 até hoje, até esse momento. Né? Mas tem revistas, por exemplo, a Nature tem impacto 28, tem uma revista de ciências ambientais que tem impacto 68, né? Revistas de câncer tem impacto muito alto, chega a 160. Ora, a melhor revista do mundo, ninguém tem dúvida que é a Nature.
o impacto dela está entre 28 e 31. A Science está também entre 28 e 31. Ah, mas eu publiquei numa revista de impacto 60. Ela é muito lida, mas ela é melhor que a Nature? Não é. Tá? Então, isso aqui tem a ver com a revista que você vai procurar, né, e como você vai fazer. Então, esse TCC, essa revisão aqui, ó, é uma revista que pode ser internacional. Eu não vou falar aqui sobre revistas predatórias, porque a situação está um pouco complicada para falar disso, porque são opiniões pessoais de pesquisadores, que toda revista paga, ela é predatória. A situação não é bem assim. No último módulo nós vamos falar sobre revistas e escolha de revistas, aí eu acabo citando isso. Então eu preciso dar uma olhada na revista para ter ideia de qual grupo de revista que eu vou publicar. Então eu escolho uma revista nacional, eu já começo a preparar para ela o meu trabalho, inclusive as referências, sendo de bom tom você procurar lá. Então vamos pegar uma revista que o qualis dela é ruim, ela não tem qualis agora, mas na lista de qualis que foi lançado assim meio que por fora, né, da situação, eles lançaram esse qualis como se fosse uma lista da CAPES que foi hackeada, né, que está aqui, ó, esse é o qualis novo, se é que ele existe. Então nós vamos procurar aqui uma revista chamada Research Development, vamos ver se eu acho, tem 6 nessa área. Não, então não é essa, vamos procurar a próxima, não é essa, não é essa, ó, Society, vamos ver se acha. Talvez eu tenha equivocado. Eu até sei o nome da revista. Acho que é Research Society and Development. É isso aqui. Ela vai para A3. Então ela equivaleria a um B1, né? Aqui. E isso aqui é o ISSN dela, tá certo? É uma revista nova da Universidade Federal de Itajubá. Eu vou aqui no Qualis e vou colocar para ver qual que é o Qualis dela. Vou consultar. Não existe Qualis para essa revista. Então, se eu publicar nela, vai ser o mesmo valor de C. Mas de acordo com aquela lista, ela é A3. Compreende? Ué, nesse caso, posso investir nela? Até o ano passado eu podia, hoje está difícil. Aí eu pego essa revista, Research Society and Development, no Brasil, e olho as características dela. Como que eu faço para publicar? Né? Submissões, está aqui. Os archives, né, que são os arquivos dela, o arquivo atual dela, como esse aqui. Aí eu quero saber como que eu vou publicar. Faço uma submissão. Aí eu venho aqui, faço uma submissão. Como que eu vou preparar o artigo? Guia para o autor, tipo de artigo, que pode ser que tem revista que não aceita revisão. Como que deve ser feita a citação das referências? Veja que isso aqui não é uma referência de acordo com a BNT, né? E assim por diante. Tem preço? Tem. Só que eles evitam falar, tá vendo? Porque não está dizendo que para você publicar tem que pagar. Ah não, aqui tá, ó. Para autores brasileiros é R$300. Mas isso é uma revista predatória? A revista predatória é aquela que publica qualquer artigo. Ela não faz avaliação por pares. E basta você pagar para ter o artigo. Um colega disse que isso aqui é uma revista predatória porque tem que pagar. Bem, não é bem assim. Como eu disse, eu explico para vocês depois que a situação não é essa. No tempo que eu trabalhei no Japão, por exemplo, se você publicou numa revista de impacto, pronto, ninguém vai questionar. Ah não, mas eu acho que essa revista... Não tem eu acho.
né? Tem gente que faz essa avaliação. Por que eu vou querer ser mais realista? Então, se o mundo fez uma avaliação e deu para a revista um impacto 3, porque ela está sendo lida, significa que os cientistas do mundo estão lendo a revista. Aí chega alguém e fala, eu não acho, eu acho que porque paga não é uma boa revista. Não funciona assim, vocês viram lá a diferença. Nós temos uma revista de um trabalho que a gente publicou que custa $39, e o trabalho que a gente publicou de Alzheimer não custa nada. Nós pagamos, a pós-graduação tem recurso para isso. Mas o que acontece? Qual é a diferença disso? A diferença é que nas revistas não pagas, e principalmente as de uns 10, 15 anos atrás, só publicavam os autores mais velhos, que eles dominavam o sistema. Porque quanto mais você publica, mais dinheiro você tem para fazer a sua pesquisa. Ora, nesses casos, o que eles fazem? Eles não deixavam novos pesquisadores publicar, numa política de que o dinheiro continuava para eles. Aí nasceram essas revistas que proporcionam que as pessoas publiquem, os pesquisadores, que tenha qualidade na publicação, ela é aceita. Uma das revistas que faz isso, ela chama PLOS One. A PLOS One é um sistema de revistas pagas de altíssima qualidade. Já vamos começar com o fator de impacto dela, 3.24 em 2021. A PLOS One, ela escreveu assim: se o seu artigo tem qualidade científica, ele vai ser publicado. E a avaliação é feita. Eu tive artigo recusado lá, como tive artigos aceitos lá. E a área de anatomia não é uma área muito lida, não. Principalmente a anatomia macroscópica. Então, o que acontece? Nós tivemos em 2021 um artigo publicado lá, ele demorou muito tempo para ser publicado devido aos autores, eu não sei o que é aquilo ali, não, eu não gostei. Os autores foram, os autores não, os experts, né? Eles foram chamados aí para fazer a avaliação e demorou muito tempo para fazer a publicação dessa revista. Nós ficamos com mais de um ano com ela sendo vista para publicar, né? Então, o que acontece? Esse artigo já foi visto 375 vezes, ainda ninguém salvou, ninguém citou. A área de anatomia é muito pouco lida, né? Muito pouco lida. E aí, aqui, como eu falei para vocês, qual o papel da autora Maria Tereza? Conceitualização, extensão de dados, análise formal, investigação, metodologia, administração do projeto. Então, aqui tem a ação de cada autor, tá vendo? Em relação a isso. Ao que é feito normalmente, né? Aqui, ó, o departamento, isso aqui é uma característica de identificação de autor. Então, essa revista escreveu claramente isso, porque ela foi criada para lutar contra essa questão que as revistas só tinham autores velhos. Então você fala, a revista é paga, eu não sou a favor de revista paga. Hoje o mundo, ele precisa de revista paga. Por quê? $40 no artigo, a África inteira não tem condições de pagar, a maioria da Ásia não tem condições de pagar, aí nós vamos colocar chinês, indiano, parte da Rússia, né? O mundo árabe. A América Latina não paga. As universidades que pagam essas revistas são universidades canadenses, americanas e do oeste europeu, e nem todos. O resto não vai pagar, e Japão que paga. Ora, então eu tenho dinheiro, minha pós-graduação paga para eu publicar, aí eu vou ter, dando chance para africanos, asiáticos, árabes lerem, os latino-americanos. Porque não dá para pagar. Imagina a gente pagando R$40, $40 num artigo, eu preciso fazer um trabalho, eu vou usar 20 artigos, 10 são pagos. Você vai pagar aí R$2.000 para poder fazer a análise do artigo. Hoje tem o Sci-Hub, né? Então, essa questão, essa análise que nós fizemos aqui, ela é direcionada. Você escolhe a revista, você vai escolher as palavras-chave, vai escolher
aonde você quer fazer a busca bibliográfica, tudo isso numa reunião com o seu orientador que tem experiência, para poder te dizer o que você vai buscar, como você vai buscar e o que fazer em relação a isso. Algumas dicas sobre fator de impacto, qualidade de revista, investimento no futuro, né? A Research Society and Development pode ser uma revista que vai ser A3, então compensa para um aluno de TCC ou de mestrado, né? Agora precisa ver se realmente a CAPES iria seguir aquilo. Se não seguiu, você vai ter um artigo publicado que vale bastante em residência, em concurso e assim por diante, ok?